Oração para dormir bem. Amado filho, amada filha, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Que Deus ilumine você, que Ele encha o seu coração, a sua mente de paz. Tenha certeza de que você não está só. Deus te ama. E nele você terá toda a força para superar suas dificuldades, para descansar, se desligar e para começar um tempo novo na sua vida. Senhor nosso Deus, mais um dia chega ao fim. Nós te agradecemos, Senhor, pelas coisas que vivemos hoje, as coisas boas, as coisas difíceis. Te agradecemos porque as coisas difíceis nos ensinam a depender mais de Ti, Senhor. Senhor, nesse momento nós te entregamos de coração todas as dificuldades que estamos enfrentando, as preocupações, as conquistas, os motivos de alegria que vivemos hoje. Eu sei que o Senhor esteve comigo, esteve conosco até agora, Senhor. Venha acalmar, Senhor, a nossa mente, para que possamos dormir bem. Acalma nossa mente, Senhor, os nossos pensamentos, para que possamos dormir bem. Vem, Jesus, em Teu nome, retirando todo estado de alerta excessivo, todo excesso de cortisol, Senhor, na nossa corrente sanguínea. Vem equilibrando, Senhor, do ponto de vista hormonal, nosso cérebro, nossas emoções, nosso corpo. Vem retirar esse estado de alerta, essa resposta de luta ou fuga. Vem acalmar, Senhor, os nossos sentidos, os 5 sentidos. Vem acalmar nossa criatividade, nossa mente, nossas lembranças. Vem centrar o nosso coração em Ti, Jesus. Nós te entregamos, Senhor, tudo o que vivemos nesse dia. Nós te entregamos, Senhor, os nossos medos. Nós te entregamos as dores do nosso coração. Te entregamos as nossas angústias, tudo que rouba a nossa paz. Venha acalma, Senhor, o nosso corpo, nosso coração acelerado. Acalma nossa mente, os pensamentos que estão vindo um atrás do outro. Tantos pensamentos de medo, Senhor. Tantos pensamentos catastróficos, negativos, medo da morte, pânico. Vem libertar nossa mente. Retira todo medo, ansiedade e angústia da nossa alma. E ajuda-nos a amar, Senhor, e a sempre perdoar aqueles que nos ofenderam neste dia. Nós te entregamos, Senhor, as coisas que ficaram sem resolver. Nós te entregamos os problemas não resolvidos desse dia, as contas que não conseguimos pagar, as palavras duras que nos disseram, que estão sangrando o nosso coração. Nós precisávamos ter dito algo e não dissemos, precisávamos ter perdoado e não perdoamos, precisávamos ter vencido algo e não vencemos. Tudo que está por terminar. Nós te entregamos agora, Senhor, tudo que nos agita, esse pensamento fixo de que não vai dar certo, de que não vamos dormir, esse pensamento fixo de que não vai acontecer, que nós vamos mais uma vez passar uma noite em claro. Nós te entregamos, vem nos liberta, Jesus, porque nada é maior que o Teu nome, que o Teu poder. Vem e liberta, Senhor, aqueles que têm o coração atribulado. Dá-nos a graça de dormir em paz, mesmo com pendências, com coisas a resolver. Dá-nos a graça de nos desligar, Jesus. Nós te entregamos todas as pendências, tudo que não fomos capazes de resolver. Entregamos isso a Ti, a oração que não conseguimos terminar, a tarefa que não conseguimos fazer, os exercícios que não fizemos. Nós perdoamos a nós mesmos por aquilo que nós não fizemos hoje. Nós perdoamos as pessoas e nós entregamos a Ti, Senhor, todo o nosso ser. Obrigado, Jesus, porque o Senhor cuida de nós.
Obrigado porque, como diz o Salmo 122, quando estamos acordados ou dormindo, o Senhor é o nosso guarda. O Senhor não dorme, nem cochila, aquele que é o guarda de Israel. Obrigado, Deus. Tu és o nosso guarda. Tu és o nosso Deus, o nosso Rei, Senhor. A nossa vida, a nossa família estão seguras nas suas mãos. O nosso coração está seguro em suas mãos. O Senhor cuida de nós. A ti toda a glória, Senhor. A ti toda a honra. Levanto os meus olhos para os montes. De onde pode vir o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não deixará vacilar o meu pé. Aquele que me guarda não dormirá. Ele não dormirá, nem se ausentará. Ele que é o guarda de Israel. O Senhor é que me guarda. O Senhor é uma sombra à minha direita. O sol não me fará mal durante o dia, nem a lua durante a noite. O Senhor me guardará de todo mal. Ele mesmo vai guardar a minha vida. O Senhor me guarda na entrada e na saída, desde agora e para sempre. Obrigado, Senhor, pelas palavras lindas desse Salmo 122, em algumas traduções, 121. Muito obrigado porque o Senhor nos guarda na partida e na chegada. O Senhor nos guarda de dia e de noite. Obrigado porque nós podemos dormir na sua paz. Amado filho, amada filha, eu convido você, se isso é possível, feche os seus olhos por um minuto, por um momento. Feche os seus olhos. E eu quero convidar você agora a respirar fundo. Você vai inspirar contando até 4 e vai expirar contando até 6. 3 vezes consecutivas. Façamos juntos. Inspirando. 1, 2, 3, 4. Expirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez, inspirando. 1, 2, 3, 4. Expirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirando. 1, 2, 3, 4. Expirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acalma o seu coração. Eu convido você com seus olhos fechados a viver uma dinâmica de oração comigo. Você vai fechar os seus olhos e você vai se imaginar agora no colo de Jesus. Sim, Jesus está com aquela roupa branca, linda, uma túnica que vai até os pés, branca, resplandecente. Aquele seu cabelo tão lindo, a sua barba, o seu olhar. Vem uma paz no olhar da presença de Jesus, um conforto, uma segurança. E você está agora deitado no colo dele. Você também está com uma túnica branca. A sua expressão é de muita paz, de muita serenidade, de muita confiança, de muita alegria. Você está no colo de Jesus. E você vai respirando bem fundo.
e depois vai expirando. Você inspira bem fundo pelo nariz e solta pela boca. Sem pressa, sem preocupação. Você está no colo de Jesus e você sente uma alegria tão grande. Você sente uma segurança. Nesse colo você não precisa ter medo. Nesse colo nenhum mal vai te atingir, nem o inimigo, nem as preocupações. E nesse colo você é aceito. É aceita como você é. Jesus te aceita como você está. Jesus te aceita como você é. Ele te abraça. Ele te acolhe com carinho. Talvez você não se sinta bom o bastante, boa o bastante. Talvez você não se sinta digno de ser amado, amada. Você se sinta uma pessoa não boa, não bonita, não especial. Mas o Senhor está te dizendo, você é linda, lindo. Você é meu filho. Eu amo você, eu aceito você do jeito que você é. Claro, quero te ajudar a melhorar, a crescer, a superar suas dificuldades, mas eu te amo. No ponto em que você está, eu te amo. No ponto em que você está, eu sou o teu Senhor, o teu Deus, o teu Pai, o teu Salvador. Sente a segurança que vem desses braços fortes de Jesus. Sinta a paz que vem dessa presença. Sinta a alegria. Você não está só. Talvez você venha se sentindo sozinho, sozinha por tanto tempo. É uma solidão que dói. Mas o Senhor agora está preenchendo essa solidão com o amor dEle, com a presença dEle. E você vai sentindo agora uma paz na sua mente, no seu coração, uma quietude. Continue respirando pelo nariz profundamente, soltando pela boca. Você vai sentindo que seus olhos estão ficando pesados. Você está sentindo, você vai sentindo que independente das coisas que ficaram sem serem resolvidas, pendentes, tudo está nas mãos de Jesus. Que Ele cuida de você, da sua família, que você não precisa se preocupar. E agora você vai entregando. Você vai entregando o seu corpo, vai soltando assim os seus ombros, seus braços que talvez estavam tensos, armados para cima. Vai soltando seus braços, seus ombros. Vá tirando toda a tensão do pescoço, da nuca, do ombro. Vá aliviando a tensão que tinha nos braços, nas mãos. Vá soltando tudo isso, deixando cair. Vá soltando a tensão que tinha no abdômen, na barriga, no peito, nas costas, na coluna lombar. Vai soltando essa tensão que existia nos seus quadris, na bacia, nas pernas, no joelho. Vai soltando, entregando o seu corpo nos pés de Jesus, nos ombros, nos braços, no colo de Jesus, aos pés dele, no colo dele. Entrega o seu ser. Vai entregando também a sua mente, seus pensamentos, suas lembranças. Vai entregando. Vai entregando suas preocupações. Ele te ama. Tudo está tranquilo, tudo está em paz. Você não está atrasado para nada, atrasada. Somente entrega o seu coração, o seu ser, nesse descanso profundo. Vem Espírito Santo agora sobre essa pessoa, batizando-a, enchendo-a,
distensionando-a. Faça com que esse filho, essa filha tenha agora um descanso profundo, uma paz. Batiza essa pessoa, Espírito Santo, vem sobre ela. Dê a graça a ela agora do repouso no Espírito. Em nome de Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais, a bênção do Deus Todo-Poderoso sobre o vosso sono, a vossa noite, vosso descanso. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Eu desejo a você uma noite cheia de paz, de alegria, da presença de Jesus. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, também compartilhá-lo com quem precisa. Deus o abençoe. Deus a abençoe. Palavra, contra a nossa família, contra a nossa vocação. Derruba as barreiras, Jesus, em Teu nome. Liberta-nos de todo mal e nos toca nessa manhã, pela ação do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 9, já introduzo dizendo que ontem o padre fez um apanhado geral, uma introdução geral acerca dos traumas, do que eles eram na nossa vida. Contudo, a partir de hoje, em cada um dos 4 dias que ainda restam nessa semana, o padre vai abordar uma área específica da vida na qual geralmente o trauma nos atinge. Hoje o padre vai falar, vai rezar pela cura, vai refletir sobre os traumas gerados pelos fracassos que acontecem na nossa vida, concretamente, ou pelas situações nas quais nós interpretamos que ali aconteceu um fracasso da nossa parte ou da parte dos nossos, sobretudo quando a gente é criança, né? Eu dizia ontem, já explicava, que filho, filha, a criança é muito sensível, né? Então, às vezes a criança, quando, por exemplo, acontece uma gravidez indesejada e a criança hoje já tem a ciência, né, do pré-natal, que já mostra o tanto que a criança em gestação já recebe, né, essas impressões. Às vezes ela se sente culpada por estar ali no ventre, ela interpreta assim e nasce com esse sentimento de peso, de estar sobrando, de estar incomodando, é uma forma de fracasso, né? Então, existem muitos traumas gerados pelos fracassos. Eu vou ler essa passagem e depois eu vou introduzir um pouquinho mais sobre esse trauma específico e depois entro novamente com profundidade nesta passagem. Lucas 5, do 1 ao 9. Certo dia, Jesus estava à beira do lago de Genezaré e a multidão se comprimia em seu redor para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos à beira do lago. Os pescadores tinham descido e lavavam as redes. Subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então sentou-se e do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança mais para o fundo e ali lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas pela tua palavra lançarei as redes. Agindo assim, pegaram tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Ele e todos os que estavam com ele ficaram espantados com a quantidade de peixes que tinham pescado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, que palavra fantástica. E você vai perceber ao longo da explicação do padre que essa palavra, ela manifesta um caminho profundo de cura dos traumas para nós. Um caminho, filho, filha, de atitudes, de posturas que eu e você precisamos ter
diante da nossa história, diante dos traumas, das feridas, das coisas que não aconteceram da maneira como nós gostaríamos. Já saliento que essa foi uma das manifestações messiânicas, né, que o estudo da Bíblia nos ensina. O que é a manifestação messiânica? A manifestação que Jesus era o Messias, era Deus, que tinha poder sobre os elementos da natureza, poder sobre os peixes, sobre a água, sobre o vento. Por isso que o espanto se apoderou ali de Simão e dos seus companheiros. Mas veja bem, essa palavra está falando de um grande fracasso. Porque, veja bem, filho, filha, Simão e seus companheiros, Simão, André, que moravam ali em Cafarnaum, eles tinham uma companhia de pesca. Segundo a tradição, o pai de Pedro tinha alguns barcos, eles eram pescadores profissionais, desde crianças, desde adolescentes. Então, eles sabiam pescar. E mais, eles não pescavam por hobby, eles viviam da pesca, eles eram profissionais. E eles sabiam que qual é o melhor horário para pescar. Quem tem o mínimo de noção de pesca sabe que é a noite, né? A noite é o melhor horário para pescar. Então você imagina o humor de São Pedro ali no outro dia pela manhã, né? O cara vive da pesca, pescou a noite inteira, e pescando a noite inteira você gasta, né? Naquela época talvez os fósseis, os combustíveis não eram como os de hoje, mas vamos fazer uma analogia para hoje. Você gasta combustível, você gasta tempo, é uma frustração, é um fracasso para quem é um profissional. E ele chegou às margens ali do Mar da Galileia, sem ao menos a mistura do outro dia, como a gente costuma dizer, né? Sem ao menos o peixe para comer no outro dia, sabe? Então é um fracasso. E esse fracasso você pode dizer, não, padre, mas foi algo circunstancial ali. Mas isso para nós representa muitas formas de fracassos que acontecem na nossa vida. E segundo o DSM, que é o Manual de Diagnóstico da Sociedade Americana de Psiquiatria, né? O fracasso é uma das fontes geradoras de traumas na nossa vida. Fracasso que a gente vive, que a gente não supera, né? Então, o padre vai falar um pouquinho sobre isso, e essa passagem vai nos dar um caminho para a superação dos fracassos. E como eu disse, fracasso aqui pode representar muita coisa que gera trauma. Fracasso financeiro, fracasso nos relacionamentos. Dos relacionamentos eu vou falar depois um dia específico, né? Separações e traições. Mas o fracasso do não passar em concursos, o fracasso do desemprego, fracasso da falência, não é? Quanta gente abrindo falência nessa época de pandemia, o fracasso da falta de aprovação dos demais, como eu dizia ontem, quando parece que tudo que você faz não é o suficiente, né? Você não se sente aprovado, você não se sente valorizado, valorizada, vista nas suas qualidades, naquilo que você tem a oferecer. O fracasso da falta de resultados positivos na sua vida. Você começou umas 3 faculdades, não concluiu nenhuma. Você educou seus filhos, mas eles não apresentam os resultados que você gostaria, que você esperava. Os fracassos de um casamento que não teve sucesso, como eu disse, eu vou abordar isso um dia especificamente aqui, nessa semana, mas é uma forma de fracasso. O fracasso de não ter se casado, sabe? O fracasso de não ter ido para o seminário, de não ter realizado a própria vocação. Eu estou colocando aqui com uma palavra bem direta e bem crua, tá? Tudo bem, a gente vai ressignificar, não deu certo eu casar, não deu certo eu realizar minha vocação, a gente vai dar outros nomes, mas no impacto que gera no nosso cérebro, gente, quando a gente idealizava muito uma coisa e não acontece, é um fracasso, é uma forma de fracasso, né? O fracasso, por exemplo, de não ter conseguido uma meta que você tinha muito, como viajar para fora, como passar em tal universidade, como emagrecer, por exemplo, né? São formas de fracasso. Como lidar com isso? E ontem eu estava estudando sobre isso, né? E percebi o seguinte, que em primeiro lugar, uma pesquisa não muito antiga, agora do meio da pandemia, de uma plataforma chamada Vitude, constatou que 86% dos brasileiros atualmente, quase 90%, estão sofrendo de problemas emocionais e psíquicos, muitas vezes, que têm a sua raiz nos traumas, né? Aí são os fracassos, que gera ansiedade, que gera depressão, que gera insônia, né? Então, é um tema muito relevante. E olha só, ontem eu estava estudando um pouco mais sobre a dinâmica do trauma. E o que é um trauma? São os golpes, eu vou usar a analogia do traumatismo craniano, ou traumatismo craniano encefálico, né? Você já ouviu falar, a pessoa teve um traumatismo craniano, o que é? Ela recebeu vários golpes na cabeça, ou por uma briga, né? Horrível, mas acontece, ou por um acidente. E aquele golpe marca a pessoa e deixa consequências, né? Às vezes até consequências irreversíveis,
como a perda de movimentos, a perda da cognição, da capacidade de falar, não é? E o que acontece? Muitos traumas nos atingiram e não deixaram consequências tão diretas assim, e às vezes a gente não consegue perceber, como fracassos que nós não percebemos, que nos atingiram de tal maneira que abalaram até a nossa fé. Quantas vezes a gente tem traumas de fracassos que fazem com que a gente não acredite que Deus é Deus, né? Ah, mas eu pedi e não aconteceu, abala a nossa fé. Ah, mas eu pedi e não recebi, não é? E eu acho que a gente tem que pregar mais sobre isso. Eu vejo tanta gente pregando sobre as bênçãos de Abraão, sobre tudo quando tocar a mão vai prosperar, mas eu vejo pouquíssimos pregando sobre Jó, por exemplo. E Jó está na Bíblia também, né? Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais honesto, nós pregadores, né? Porque é muito fácil, e dá ibope, né? Dá curtida, né? Você coloca lá uma frase, tudo vai dar certo na sua vida, 1000 curtidas. Você coloca uma frase assim, tudo vai dar certo se você mudar e se converter. 5 curtidas. Se tiver. Mas a gente precisa abrir a cabeça e expandir um pouco, né? Para entender. Mas enfim, ontem eu li um artigo do Padre Léo, falando sobre os traumas, né? Eu acho que foi uma palestra dele que foi compilada, me chamou muita atenção. Que o Padre Léo disse o seguinte, que o fracasso, olha só, eu até anotei, o fracasso, ele é uma semente dentro da gente, que nós semeamos, que as experiências, né, semeiam dentro da gente. O Padre Léo dizia que o trauma é o nosso maior inimigo. E que o fracasso é uma sementinha que foi jogada dentro da gente, que a gente nem percebe, mas que ela vai crescendo. Vai crescendo, vai crescendo. Tem sementes que crescem rápido, não é verdade? Mas tem sementes que precisam de um choque. Por exemplo, quando você compra lá a semente e está escrito no pacote, é preciso dormência. Você tem que deixar 3 dias na geladeira para ter aquele choque do frio, a semente quebrar a casca e daí você plantar, não é? Quando abriram a tumba do 18º faraó lá da dinastia faraônica, o Tutankhamon, lá no Egito, né, descobriram que tinham sementes de trigo lá, milhares de anos, né? E resolveram plantar. Não é que as benditas nasceram? Você acredita? Milhares de anos na tumba, né? Se bem que o que tinha na tumba dele encheu quase o museu do Cairo todo, né? Era como se enterrava naquela época os faraós, né? Mas a semente, milhares de anos, nasceu. Então, estou falando isso para dizer que às vezes a sementinha do fracasso que você experienciou, você nem percebe, mas ela vai crescendo. Ela vai crescendo. E o trauma, disse o Padre Léo, são os maiores inimigos da nossa santidade, da nossa conversão, da nossa maturidade. E ainda o Padre Léo falava, me chamou muita atenção, eu já tinha lido sobre isso, mas me chamou a atenção o jeito que ele colocou, que muitas vezes, na raiz de um vício, está um trauma. Na raiz de um comportamento autodestrutivo ou de um comportamento de pecado, está um trauma. Então, não adianta você só combater o vício, se você não vai ao trauma que está na raiz do vício, a cura não acontece, a libertação não se solidifica, né? E o fracasso, é uma sementinha traumática que está ali, você nem percebe. É como quando isso acontecia demais na casa da minha mãe, não sei porquê, acho que quando eu era gurizão, eu chutava muita bola lá perto do portão, e às vezes pegava numa torneira que tinha lá. Todo dia eu ia fechar essa torneira, mas ficava vazando uma gotinha. Aí minha mãe falava, você que chutou a bola lá, vai limpar. Eu ia, limpava tudo, mas passava meia hora, estava tudo molhado. Por quê? Porque tem aquela gotinha. É pequeno, mas está ali, pingando, né? Não sei como fazer o barulho de uma gota caindo. Mas às vezes o trauma é assim. É uma gotinha lá dentro de você. Vai influenciando seus relacionamentos. Você, como eu dizia ontem aqui na pregação, leva para dentro do seu casamento o que você não curou. Como o padre disse aqui ontem, o que você não resolve, a vida te devolve lá na frente, né? Você leva para o seu jeito de ser padre, você leva tudo isso para dentro daquilo que você vive. Isso prejudica. Como o Padre Léo dizia, são os nossos maiores inimigos. Para ilustrar isso, antes de entrar na reflexão profunda sobre essa palavra, eu me recordei hoje cedo, preparando essa palestra, que certa vez tenho ainda, né, um grande amigo lá na Baixada Santista, e eu fui celebrar uma missa, acabei me hospedando na casa dele, conheci muito o irmão dele, e peguei amizade e tal, isso eu era padre recém-ordenado, mas eu nem me aprofundei muito com o irmão desse amigo, né? E certa vez ele me ligou, do nada assim, eu estava em casa, me recordo, falando assim, padre, eu estou com o meu carro, em cima de um morro, uma montanha alta que tem lá na Baixada Santista, e disse assim, olha, eu estou desesperado e eu vou me jogar com o carro daqui. E o lugar era muito alto. Imagina, eu padre recém-ordenado, falei, o que eu vou fazer, né? Claro, pedindo a Deus ali no meu coração, a inspiração. E fui conversando com ele, eu vi que ele estava mesmo intencionado a fazer aquilo. Muita gente sofrendo com esses problemas emocionais que desembocam nesse desejo suicida, né?
E o suicida, às vezes, como a gente sabe, né, ele não quer se matar, ele quer acabar aquela dor com a qual ele não sabe lidar, né? E eu comecei a conversar com ele, falei, olha filho, calma, vamos conversar, o padre está com tempo. Eu nem estava com muito tempo, mas numa hora dessa você arranja, né? Que a pessoa é a prioridade, claro. E eu comecei a conversar, foram 2h40 de conversa, Paula. E depois, graças a Deus, eu o acalmei, ele mudou ali a concepção, né? E depois das 2h40, eu e ele constatamos o seguinte, ele era uma pessoa muito abastada, uma família muito abastada, tinha condições financeiras, e quando o pai morreu, dividiu a herança com todos os irmãos. E ele era o mais novo, dividiu com ele também. E ele, por ser muito novo, recém-casado, na época um pouco imaturo, impulsivo, fez negócios muito ruins, se envolveu em um adultério, bebeu muito. Sei que ele acabou com a herança que o pai tinha deixado, que era até uma fortuna. Quando eu conheci ele já não era mais abastado, né? Não tinha mais uma condição financeira boa, mas eu não sabia da história pregressa dele. Então, ele gastou tudo, ele acabou com a fortuna em um ano, e traindo a esposa. E depois ele viveu, graças a Deus, um tempo de tomada de consciência do que ele tinha feito. Nossa, Jesus, o que eu fiz? Só que quanto mais ele se conscientizava, mais começou a bater aquela culpa e aquele sentimento de fracasso dentro dele, não é? Ele via que às vezes os irmãos dele podiam dar coisas para os sobrinhos dele que ele não podia mais dar para os filhos pelo fracasso dele como empreendedor, como profissional. E ele não era um homem de falar o que ele sentia, né? Então ele foi guardando. E olha, aqui existe um perigo, porque quando você está sob o influxo de um trauma e você não traz isso para a luz, você não fala disso com as pessoas certas, você não expressa o que você está sentindo, isso vai crescendo dentro de você, vai virando um monstro, né? Então ele começou, pouco a pouco, a ceder a essa tentação, porque o diabo é o pai da culpa e da acusação. A Bíblia o chama de acusador, né? E ele começou por anos se acusando, eu não valho nada, eu não posso pagar uma faculdade boa para meu filho queria morar fora, eu não posso pagar nem a passagem de ida, porque eu sou um fracassado, não é? Sobretudo nós homens temos uma sensibilidade a isso, porque alguém nos enganou falando que a gente tinha que ser super-homens, né? Um dia um homem me procurou e falou assim, padre, eu falhei. Eu olhei para ele e falei, eu também, não é? Todos nós falhamos. E Deus não desiste da gente por causa disso. Enfim, claro que a falha dele teve consequências ali, ardilosas, atrozes, em todo o enredo familiar teve, mas não é por causa disso que ele tinha que se matar, né? Então eu comecei, depois disso, fiquei atento, comecei a acompanhá-lo, né? E fui trabalhando isso com ele, sabe? Filho, aconteceu, o leite já se derramou. Mas como que você vai lidar? Você vai deixar esse fracasso de ontem continuar determinando a sua vida assim? Graças a Deus ele foi melhorando. Hoje ele e a esposa, não sei como é que está agora na pandemia, né? Mas eles eram da Pastoral da Família, do ECC, recomeçaram, sabe? E a cobrança era mais dele, não era nem a esposa que ficava jogando na cara, não, era ele mesmo, né? Às vezes é dentro da gente, né? E se a gente não traz para fora, se a gente não expressa, isso vai crescendo dentro da gente, né? Vai ficando um monstro. Mas enfim, o sentimento de fracasso, vamos agora para a palavra, mergulhar nessa palavra. O sentimento de fracasso, ele pode gerar na gente sentimentos de indignidade, de menos-valia, uma amargura, uma reclamação exagerada, essa postura de murmuração, a inferioridade, a insegurança, uma timidez excessiva, né? A ansiedade, a falta de autoconfiança, a culpa. E veja bem, esses homens ali do Evangelho de hoje, eles tinham aplicado, gente, todas as capacidades deles, todos os conhecimentos, toda a expertise deles na pesca e tinham falhado. Eles não foram eficazes. Mas vamos ver o que essa passagem nos ensina sobre como superar o trauma do fracasso, curar em Jesus, deixar que Jesus nos transforme. Porque essa palavra, veja bem, são alguns pontos aqui, na verdade são 9 pontos, são 10 pontos, que vão ser uma estratégia para eu e você, a partir da palavra, enfrentarmos o fracasso e o trauma que ele gera. Primeiro lugar, versículo 2, me chamou muita atenção. Jesus viu os barcos à beira do lago, os pescadores tinham descido e lavavam as redes. Gente, isso aqui é uma sacada que a gente precisa ter. Veja bem, os caras tinham fracassado, estavam tristes, cansados, com fome. Se fosse eu, talvez, tinha deixado aquela rede lá jogada. Se as redes deles estivessem com avarias, estivessem sujas, Jesus não poderia ter feito aquele milagre. Eles lavaram as redes. Quer ser curado dos seus traumas? Lave as suas redes, sempre. Ou seja, esteja preparado, sabe? Permaneça firme, disposto, preparado. Permaneça no seu foco, no seu lugar. Aconteça o que acontecer.
Deus só vai encher o seu cesto de pães e de peixes se você tiver com o cesto em mãos, dizendo: Senhor, estou aqui. Manda a bênção que o cesto está aqui preparado. O vaso de alabastro está aqui. Manda o óleo, manda a unção, sabe? Então, primeiro ponto que essa palavra nos ensina: esteja com as redes preparadas. Muitas vezes, diante dos fracassos, a gente tem a tendência a se amargar, querer jogar tudo para o alto, sabe? Mas não jogue tudo para o alto, nem desanime diante do fracasso, sabe? Esteja sempre disponível para Deus, para a vida, e preparado para as novas oportunidades que Deus e que a vida quer e podem te dar. Lave as suas redes. Como é que estão as suas redes hoje? Padre do céu, minha rede está cheia de pedra. Lave, esteja preparado. Segunda coisa que essa palavra nos ensina e que eu achei fantástico: não diante de um trauma, porque veja bem, o trauma ele realiza esse movimento de fazer a gente ficar uma autocomiseração, né? A gente olha só para a gente se fecha na nossa dor. Diante de um trauma, não se centre na sua dor, mas continue servindo e sendo um instrumento de bênção para os outros. O versículo 3 diz, ó, isso é uma grande sacada, é uma dinâmica de cura, presta atenção, é o Evangelho nos dando o caminho da cura. A gente acha que cura é só alguém impor a mão, rezar para a gente e a gente receber passivamente, mas a cura é um processo. Você precisa desterrar os traumas, arrancar essa raiz, essa semente, sabe? Então, ó, não se centre na sua dor, mas continue servindo e sendo instrumento de bênção para os outros. Porque depois de tudo que Pedro e os amigos viveram, Jesus subiu no barco e quis que Pedro o ajudasse. Olha, Deus quis contar com a ajuda de um homem fracassado. Deus quis contar com a ajuda de um homem frustrado. E Pedro prontamente esqueceu tudo, esqueceu o fracasso da noite, pegou Jesus, foi o manobrista ali de Jesus, o condutor de Jesus, diz o versículo 3, olha só. Subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Deus pedindo para um homem fracassado: me ajuda. Eu quero contar com você. Olha que lindo. Então sentou-se no barco e do barco ensinava as multidões. Pedro não se fechou na sua dor. Pedro não ficou ali contemplando o seu trauma ininterruptamente. Não. Jesus falou: Pedro, está doendo, você fracassou, mas vem cá. Eu preciso que você seja o condutor do barco. Eu preciso que você dirija para mim. Eu preciso que você seja um instrumento de bênção na vida dessa multidão aí, Pedro. Esquece a tua dor e vem me servir. Muitas vezes, filho, filha, diante dos nossos fracassos, nós temos a infeliz tendência de descontar nos outros, sabe? De ser amargos, de falar de qualquer jeito. Ah, se fosse eu, talvez nós aqui, filhos e filhas, nós diríamos assim: ah, Jesus, pede para outra aí, deixa eu ir para casa tomar meu café e chorar minhas pitangas, que eu estou perdido. Pede para outra aí dirigir qualquer barco aí, Jesus, me deixa quieto, que minha noite foi horrível. Mas olha a dinâmica da cura. Isso aqui é uma sacada espiritual, gente. É uma sacada profunda. Um caminho de cura. Não se feche no seu trauma. Não se feche no seu fracasso. Saiba emprestar o seu barco para Jesus. Saiba servir, mesmo quando as coisas não dão certo para você. Muitas vezes a gente entende que quando as coisas não dão certo, a gente tem que parar. Ficar chorando as pitangas. Esses dias eu ouvi um especialista, me chamou muita atenção, né? Ele dizendo sobre a dinâmica da insônia, né? É a mesma coisa. Ele diz assim que quando a gente não dorme, muitas pessoas não dormem, elas têm a tendência de falar assim: agora hoje eu vou desmarcar todos os compromissos, eu vou ficar em casa, porque afinal eu não dormi mesmo. E esse especialista dizia que é o contrário. Aí que você tem que manter e gastar energia para na outra noite você ter aquele apetite de sono, aquela vontade de dormir. Porque se você fica parado à noite, você não vai dormir de novo, né? Eu achei tão interessante, às vezes a nossa tendência é estacionar no nosso fracasso, na nossa dor, no que não deu certo, na insatisfação, porque o fracasso também starta um processo de insatisfação, não é verdade? A minha irmã conseguiu, padre, eu não consegui. Minha prima engravidou, eu não engravidei. Eu respeito a sua dor, eu respeito o seu suposto fracasso, mas você não tem o direito, filho, filha, de estacionar nesse fracasso, não. Jesus está te dando essa ordem: levanta agora, é você mesmo, é com você que eu estou falando. Levanta agora e me empresta o teu barco. Que lindo, a palavra diz que Jesus pediu ajuda para um homem fracassado. Gente, quando eu me sinto fraco, eu leio essa passagem aqui e falo: olha, Jesus, você sabe quem eu sou, mas o meu barco é teu. Eu posso pilotar para o Senhor a hora que o Senhor quiser. Terceiro ponto, olha que lindo.
para sermos curados dos nossos traumas. Convide Jesus para entrar no barco e permita que Ele aí se estabeleça. Ainda no versículo 3, por que o milagre aconteceu? Porque Pedro não estava sozinho no barco, Jesus estava lá. Quando Jesus está no teu barco, o milagre vai acontecer. Pode demorar, mas a graça vai te alcançar. Sim, o barco da tua família parece que está afundando. O barco dos seus sonhos parece que está afundando. Mas convide Jesus, e mais que convidar Jesus, desculpa o termo que o padre vai usar, né? Mas por essa sede de Deus. Jesus, se eu pudesse, eu te amarrava no meu barco. Não arrede o pé daqui, Senhor. Fica aqui. Fica no meu barco. Convide Jesus e mantenha Jesus no seu barco. Filho, filha, como a gente mantém Jesus no nosso barco? Em primeiro lugar, através da vida de oração. Constante, contínua. Através da leitura da palavra. Através do terço, da adoração. Da visita ao Santíssimo Sacramento diária. Eu tenho insistido isso no meu programa Para Ser Feliz, todas as terças à noite, inclusive hoje tem, de 8 às 9h30 da noite pela TV Canção Nova, que para sermos curados a gente precisa gastar tempo na presença de Jesus Eucarístico, ficar na presença de Jesus Eucarístico, chorar, louvar, se derramar, Ele precisa ser o seu melhor amigo. Olha, vou ser sincero, claro que tem dia que a gente está menos disposto, né? Mas quando vai chegando a hora da adoração, para mim, na minha adoração eucarística, me dá uma alegria, porque eu sei que eu vou estar diante do meu amigo, sabe? Eu posso derramar meu coração, rasgar minha alma, falar dos meus medos, dos meus problemas, das pessoas que eu acompanho. É um ponto forte do meu dia, claro, a Eucaristia, a missa que eu celebro também, eu sou sacerdote, mas, gente, como é bom ali estar diante do Santíssimo, ai, que coisa maravilhosa. Tem dia que dá vontade de não sair dali, só que a gente tem que descer do monte e trabalhar, né? Mas é muito bom. Então, mantenha Jesus no seu barco. Entenda bem a brincadeira, né? Se você puder, amarre Jesus aí no seu barco. Porque se Jesus estiver no barco, filho, filha, aconteça o que acontecer. Não importa o tamanho do fracasso, a pesca vai ser milagrosa e abundante. Quarto ponto que essa palavra nos ensina. Observe pacientemente e deixe o Senhor trabalhar. Espere a hora de Deus. O que Pedro fez inicialmente? Depois, você vai ver aqui que o padre vai dizer também, Jesus pediu de Pedro algumas atitudes, mas até então, o que Jesus pediu de Pedro? Nada. Pedro, aliás, pediu ali para ele levar o barco, tal, mas ativamente, Pedro não teve que ir lá ajudar Jesus no discurso. Pedro só foi o burrinho ali que entrou com Jesus em Jerusalém fazendo análise, né? Mas Pedro observou Jesus. Ele deixou Jesus fazer. Ele esperou pacientemente a hora de Deus. Pedro não tinha ideia que Jesus iria levá-lo novamente para pescar e que a pesca seria milagrosa, abundante. Pedro estava prestando um serviço de bom coração, com reta intenção. E ele observou, às vezes na vida da gente, para nós sermos curados profundamente dos nossos traumas, dos fracassos, a gente tem que manter Jesus dentro do barco, como eu disse, na oração, mas tem que observar, deixa Deus trabalhar. Você já rezou? Então deixa Deus trabalhar. Às vezes a gente atrapalha Deus. A pessoa fala, padre, muda meu marido. Aí ela vai lá e solta 2h30 de palavra ininterrupta em cima do marido. E o marido estava meditando algo que Deus falou para ele anteontem, ainda no coração, e ela vai e joga um balde em cima, né? Com todo respeito a você que sofre com o marido, eu sei que tem maridos que não são fáceis, né? Mas deixa Deus trabalhar. Espera a hora de Deus. Observa pacientemente. Sabe, tem uma frase de Santa Joana Francisca de Chantal, na qual ela diz, olha, mantenha os seus olhos em Deus e deixe-o fazer para Ele, porque o manter os seus olhos em Deus é tudo com o qual você tem que se preocupar. Só isso tem que ser o motivo da sua preocupação. Deixa Jesus trabalhar no que você tem rezado, porque olha, Ele já tem rezado, agido naquilo que você tem orado. Você não viu ainda, mas Ele já está fazendo. Então, observe. Pedro com certeza ficou se deleitando, né? Pedro ouvindo as palavras daquele homem ali, a hora que Jesus pediu, ele falou o que você quiser, depois do que você falou aí, né? Por quê? Porque ele estava observando, ele estava deixando Jesus performar o milagre, né? Olha só, quinto ponto, versículo 4, o que Jesus pediu? Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, avança mais para o fundo e lançai as vossas redes para a pesca. Ou seja, Jesus pediu a Pedro, saia da superficialidade, vá para o profundo. Quinto ponto, para vencer um trauma, para superar um fracasso,
Vá para as águas mais profundas com Deus. O que isso significa? Saia da superficialidade própria, do desânimo, da angústia, do vitimismo, do achar que ninguém olha para você, que tudo deu errado, que a vida é injusta com você, e mergulhe em Deus, vá para o profundo. Ou seja, queira conhecer mais de Jesus, mais da sua palavra. Queira crescer na intimidade com Deus, queira ler sobre a história dos santos, o que Deus fez na vida dos escolhidos, daqueles que se deixaram escolher por Ele, melhor dizendo. Tenha uma sincera sede de Deus, se aprofunde na sua espiritualidade, na sua vida com Deus. Vá para o profundo, saia da superfície. Muitas vezes o trauma e o fracasso fazem com que nós nos mantenhamos no raso, porque a noite inteira não deu nada. E olha, não importa o tanto que você tentou, talvez você tentou por 10 anos e deu errado, mas se for do jeito de Deus, em 1 minuto Ele faz dar certo. Eles tentaram a noite inteira, não pegaram nada. Em uma ida para o profundo, poucos minutos, eles encheram o barco de tal maneira que quase afundou. Então vá para o profundo. 6º ponto que essa palavra nos ensina: escute atentamente e obedeça a palavra de Deus. Isso é claro, simples e sem rodeios. Não vou nem explicar. É escutar e atentamente, tá? Pedro estava prestando atenção ali no que Jesus estava falando. Pedro prestou atenção naquilo que Jesus estava ordenando. Então, preste atenção, escute e obedeça. E isso está ligado com o 7º ponto, que é o seguinte: obedeça e siga a pedagogia de Deus, mesmo quando ela não fazer sentido para você. Quando ela não faz, melhor dizendo, sentido para você. Às vezes a gente precisa primeiro crer e obedecer, para depois compreender, sabe? Às vezes a obediência precisa preceder, aliás, a compreensão, e a compreensão vai vir no meio do caminho, né? Sabe? Então, obedeça mesmo quando não fazer sentido para você. Porque veja bem, qual era a profissão de Jesus, Paula? Profissão de Jesus, carpinteiro? Ele era carpinteiro. O que um carpinteiro entende de pesca? Gente, a ordem imperativa de Jesus esbarraria num monte de... o cara é carpinteiro, mora em Nazaré, onde não tem rio, não tem lago. Pô, tá me pedindo para pescar de dia. Todo pescador que se preze sabe que a hora da pesca é à noite. Todo pescador que se preze, que tentou a noite inteira, não deu, viu que não adianta, vai dormir, né? Vai tomar um café. Não fazia sentido o que Jesus estava pedindo. Ele não era pescador, ele era carpinteiro. Talvez os pescadores ali até nutrissem um preconceito. O cara mexe com madeira, o que ele vai saber de água? Eu faço isso desde criança, né? Meu pai faz isso, meu avô fazia isso, não é? Ele mora num lugar que não tem nem água direito. O que ele vem me ensinar aqui? Mas aqui está o segredo. Obedeça, mesmo quando não fazer sentido. Sabe, o problema é que muitas vezes os fracassos nos tornam surdos à voz de Deus, à pedagogia que Deus está nos inspirando para agir ali, para curar os traumas, para superar as dificuldades, né? Mas a gente precisa aprender, no poder do Espírito Santo, a calar essas vozes contrárias que nos querem fazer surdos e surdas à voz de Jesus, sabe? Para ouvir e obedecer, mesmo quando não fazer sentido. 8º ponto, e esse é importantíssimo, no versículo 4 ainda, o que Jesus pediu? No final do versículo 4, a parte C, ali no profundo, lançai as vossas redes para a pesca. Olha só, Jesus quis que Pedro cooperasse com o milagre. Quer superar os seus traumas, alcançar o milagre, superar os fracassos, curar os traumas no poder do Espírito Santo, a partir da palavra de Deus? Aprenda a fazer a sua parte no processo de cura interior, de cura dos traumas. Aprenda a cooperar com Deus. Gente, Jesus era Deus, certo? Ele podia muito bem simplesmente fazer que os peixes pulassem no barco. Não podia? Deus pode tudo. Mas ele, olha só a dinâmica, primeiro eles lavaram as redes, depois colocaram Jesus no barco, depois ouviram, depois obedeceram, sabe? E agora chega um momento crucial da realização da bênção, do milagre, da cura, no qual Jesus lhes dá essa ordem imperativa. Lança sua rede, ou seja, Pedro, coopera comigo, vem fazer parte do milagre, vem fazer a sua parte para que o milagre aconteça. Deus não realiza curas e milagres sem a nossa participação. Se Ele quiser, sim, mas não é o jeito ordinário de Deus trabalhar. Deus quer contar com a sua, com a minha, com a nossa participação. Então a gente precisa aprender a cooperar, sabe, com Deus. Muitas vezes algumas atitudes vão ser exigidas de nós, nesse processo de cura e de transformação. Atitudes concretas, como perdoar. Deus não pode perdoar por você.
Ai, Padre, não mexe nesse ponto. Eu sei que é difícil, filho amado, filha querida. Eu respeito a sua dor, mas não tem cura sem perdão. Não existe libertação sem você e eu decidirmos virar a página, perdoar, rezar pela pessoa que nos feriu, sabe? Então, você precisa cooperar. Olha só, 9º ponto, versículo 7. Eu vou ler primeiro e depois explicar. 9º passo. Fizeram então sinal aos companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. Olha só, para você receber de fato a cura, a bênção, a transformação, você precisa aprender a repartir as suas vitórias com os outros, repartir as suas bênçãos com os outros. A lição da generosidade. Se eles não chamassem o outro barco, talvez o barco teria afundado ali de tanto peixe. Mas não, vem cá, tem espaço para você. Porque olha só, sempre quando Deus faz uma obra, Ele nos dá além do que a gente necessita para superar as nossas crises e curar os nossos traumas. Mas a gente precisa aprender a repartir isso com os outros. Sim. Reparta as suas bênçãos. Ai, Padre, isso é só uma generosidade? Não, isso é um caminho de cura. Quando você reparte as suas bênçãos, você divide e elas se multiplicam sobre você e a sua família. Seja instrumento de bênção. E o último ponto, versículo 8, diz que Pedro, depois de perceber o que Jesus tinha feito, ele se prostrou diante de Jesus. Ou seja, ele reconheceu de onde a vitória dele, a cura dele veio. Filho, filha, saiba reconhecer de onde vem a sua cura, de onde vem a sua vitória. Porque é assim, tem muita gente que depois de receber o milagre, ser curado dos traumas, simplesmente vai embora. Não participa mais da igreja, não caminha mais com Deus, não reza mais. Não. Viva prostrado e reconheça de onde vem o seu milagre. Reconheça quem é o Senhor que está no barco. Eu não sei como está o seu barco hoje. Talvez o barco esteja bem, talvez você seja bem sucedido, sua família está tudo ok. Mas mesmo assim, mantenha Jesus aí dentro. Talvez o barco esteja quase afundando. Mantenha Jesus aí dentro. E olha, não desanime, porque tem muita gente se espelhando em você. E não deixe que os fracassos tornem você cega, para perceber a obra linda que Deus já está fazendo, o que Ele já fez, o que Ele tem preparado para você. Porque é você mesmo. Santa Teresa d'Ávila dizia que muitas vezes a gente precisa somente olhar além da situação de aparente fracasso e já contemplar lá na frente a vitória que Deus já está realizando. É para você, é você mesmo que Deus tem uma vitória muito especial. É você que Ele quer curar, não importa o tamanho do problema e do vício, muito maior é o seu Deus. E Ele hoje está entrando no barco da tua vida e a pesca vai ser milagrosa em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Jesus, pelo poder do teu nome, eu peço nessa manhã, liberta-nos, Jesus, dos traumas. Cura-nos, Jesus, dos traumas associados ao fracasso, Senhor, à frustração. Cura-nos, Senhor, do sentimento de incapacidade, de impotência, da baixa autoestima. Quantas vezes nos sentimos impotentes, Senhor, fracos, fracassados. Quantas vezes nós sentimos que aquilo que a gente é e faz não é o suficiente. Quantas vezes nós também, como Pedro e os discípulos ali, tivemos uma noite frustrada, lançamos a rede a noite inteira, usamos todo o nosso conhecimento, expertise, qualidades e não conquistamos bons resultados. Jesus, derrama agora sobre nós o Teu Espírito Santo, batiza a todos e a cada um de nós agora, Jesus, no Teu Espírito, com o Teu Espírito. Vem, Espírito Santo, desterrar os traumas dentro de nós. Vem arrancar sementes de traumas de dentro de nós, Espírito Santo. Vem arrancar sementes de fracasso que começam pequenas, mas vão crescendo e prejudicando os nossos relacionamentos, prejudicando a nossa forma de lutar pelos nossos sonhos, de ver a vida, de ver as pessoas. Vem, Espírito Santo, nos cura profundamente agora. Cura as nossas lembranças dolorosas. Cura a nossa autoestima, Espírito Santo. Liberta-nos da amargura, do desânimo, do sentimento de indignidade, do cansaço das motivações e da alma. Vem, Espírito Santo, cura-nos dos traumas associados ao fracasso, às experiências de fracasso, de não eficácia. Vem, Espírito de Deus, liberta-nos dos pensamentos negativos. Eu sinto que o Espírito Santo, no nome de Jesus, está libertando agora pessoas que estavam com muitos pensamentos de desânimo e fracasso, pensamentos de derrota. O Espírito Santo liberta você agora. Pessoas profundamente cansadas que tentaram, que pescaram a noite inteira por anos e não tiveram êxitos.
pessoas que tiveram fim de um relacionamento e se culpam e se sentem fracassadas. O Senhor está libertando você agora, o Espírito Santo toca a tua mente e liberta a tua mente desse pensamento, desse sentimento de fracasso, de indignidade, de desânimo, de tristeza. O Senhor está levantando muitas pessoas de uma profunda prostração emocional e espiritual, pelo poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. Pessoas também estão sendo curadas de palavras de fracasso, de derrota que lançaram sobre você. Palavras de maldição, lançadas até mesmo pelos seus pais, seus familiares. O Senhor liberta você agora dessas palavras de derrota, de fracasso, de maldição. No nome de Jesus, essas sementes negativas lançadas sobre você estão sendo desterradas agora pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, com tua força, com tua força, com tua força, com tua força. Vem Espírito Santo de Deus, cura nossa história. Vem Espírito Santo de Deus, cura todo trauma. Com tua força, com tua força, com tua força, com tua força. Até quando ireis existir? O Senhor nos pergunta. Até quando ireis existir? A minha força, a minha força, a minha força, a minha força. Vem, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, com tua força, com tua força, com tua força, com tua força, com tua força. Mas pela tua palavra lançarei as redes. Sim, Senhor, nesta manhã queremos obedecer a tua voz, as tuas direções. Senhor, ilumina os nossos pensamentos, dá clareza para aqueles que agora, angustiados pelos baques da vida, pelos traumas da vida, estão paralisados. Esclarece, Senhor. E tenha certeza, meu irmão, minha irmã, que o Senhor vai esclarecer. Se o Senhor te deu a clareza de que você precisa lançar as redes, Ele te deu uma pequena direção. Hoje é dia de obedecer. Mas pela tua palavra eu lançarei as redes. Você que estava assim profundamente desanimado, mas sabe que precisa levantar da cama. Então você vai levantar. Você vai levantar. O Senhor vai te dando clareza das atitudes que você precisa tomar. Você percebe que as palavras que você tem usado dentro da sua casa não têm sido eficazes, você tem sido agressivo. Então chegou a hora de parar com essas palavras. Direção concreta para o Senhor, para você, do Senhor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor vai dando clareza. Clareza para uma mãe que estava profundamente atarefada, cheia de roupas aí. Você está na área de serviço, com o tanque cheio, com a máquina cheia, as roupas cheias e o pensamento cheio, a cabeça está cheia, preocupada. Mas o Senhor vai dando direção, clareza. Primeiro, Ele te dá paz, segurança, de que Ele está no barco. Obrigada, Senhor, por essa manhã em que o Senhor vai visitando essa família e vai indo além das dificuldades. O Senhor não para nos problemas.
O Senhor, quando reúne um povo, o Senhor quer curar. O Senhor manifesta poder. Obrigada, Senhor, pelas curas que o Senhor vai realizando físicas nesta mulher. Amém, Senhor. E em tantas pessoas que hoje acompanhando, você que está no agito da vida, perdão, 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 perdão. Lá comigo estarás. Senhor, muito obrigado por essa segunda-feira, primeiro dia civil da nossa semana. Nós te glorificamos porque essa semana vai ser uma bênção. Nós te glorificamos porque esse dia já está sendo e será uma bênção para todos nós. Obrigado porque a tua palavra nos diz que somos mais que vencedores em ti. Nós consagramos a ti, Jesus, esta semana. Nós consagramos a ti, Virgem Maria, a ti, São Miguel Arcanjo, esta semana. E nós pedimos, vem Espírito Santo agora, abrir nossos ouvidos, nossa percepção, nosso entendimento para receber essa palavra. Nós já te pedimos, Espírito Santo, liberta-nos da ansiedade, da agitação interior, dos desequilíbrios do nosso temperamento. Vem Espírito Santo abrindo o caminho para a graça de Deus em nós. Coloca tudo em ordem dentro de nós nessa manhã. Eu te invoco, Espírito Santo, conduza-me nessa reflexão. Nós precisamos de ti. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Você pode repetir depois do Padre, por gentileza, meus irmãos aqui, você em casa? Esta semana será uma bênção. Será uma bênção. Este dia será uma bênção. Será uma bênção. Eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. A minha família é uma bênção. A minha família é uma bênção. Com Deus eu vou vencer. Com Deus eu vou vencer. Porque Deus é por mim. Porque Deus é por mim. E se Ele é por mim, E se Ele é por mim, quem será contra mim? quem será contra mim? Amém. Amém. Como é bom começar já, primeiro dia civil da semana, repetindo isso. E não só repetindo, é a nossa oração, é a nossa confiança. Quando a gente diz, a gente está ouvindo o que a gente está dizendo, está convencendo nosso cérebro, nossas emoções, está assumindo essa verdade, não é? Importante a gente repetir a palavra de Deus para nós mesmos. Gente, a palavra de hoje, ela está em João, capítulo 15, versículos do 4 até o 7. Sinceramente, eu vou me deter mais inicialmente sobre os versículos 4 e 5, mas os 6 e 7 também vai realizar um ofício especial aqui. E a título introdutório eu vou falar um pouquinho sobre essa passagem, depois o padre vai fazer uma introdução um pouquinho mais técnica sobre a ansiedade, o que ela é, como ela age dentro da gente, e depois vou levar para uma perspectiva bem espiritual, entendendo essa primeira arma, essa primeira estratégia, esse primeiro passo, filho, filha, que nós precisamos dar para entender a ansiedade, para enfrentá-la, vencê-la com Deus. Então presta bem atenção, que hoje esse dia vai ser muito especial. Depois você pode retomar, ouvir novamente essa pregação no YouTube. Você pode verdadeiramente assumir as armas certas. Porque olha, falava de estratégia, trazendo para o contexto bélico. Se você está numa guerra, teu inimigo está com a metralhadora e você vai lá com um lançador de maçã do amor ou de algodão doce, meu amigo, você já começou a perder, né? É preciso usar a arma certa. Então nós vamos aprender com a palavra de Deus quais são as armas certas para a gente enfrentar, entender e vencer a ansiedade. João capítulo 15, a partir do versículo 4, Jesus dizendo: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Guarde bem essa frase que Jesus está dizendo. Final do versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim
e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, vamos entender a estratégia que essa palavra nos dá. Toda essa citação, obviamente, é muito especial, mas me chamava muita atenção ontem, quando o padre rezava e preparava esse momento, esse finalzinho do versículo 5. Jesus é muito claro, gente. Como eu disse, às vezes a gente fica tão dependente, me dá uma palavra. Gente, na Bíblia tem todas as palavras, explicadíssimas. Jesus é muito claro, objetivo, direto. E eu gosto muito da perspectiva que João traz, né? O evangelho de João foi o último evangelho a ser escrito. Então é um evangelho mais amadurecido, João compreendeu melhor ali os relatos pós-pascais, porque depois que Jesus ressuscitou e o Espírito Santo foi enviado, eles começaram a entender o sentido das coisas que Jesus tinha dito, né? Então João, lá no finalzinho da sua vida, escreveu esse evangelho junto com a sua comunidade, colocando aqui isso que Jesus disse para os discípulos: olha, eu sou a árvore, a videira, vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar frutos, vocês vão ser felizes. Mas, se vocês não permanecem em mim, vocês vão secar e morrer. Vão ser cortados e lançados no fogo. Olha que sério. Final do versículo 5, sem mim nada podeis fazer. E hoje o padre recorreu novamente àquele recurso de pegar os textos originais, de entender o sentido da palavra no original do grego, que foi escrito no Antigo. O Novo Testamento foi escrito em grego, né? Então a gente pega as palavras originais, que a gente percebe sentidos que a tradução para o português, para outras línguas, foi deixando desapercebido, né? Então veja bem, quando Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, a palavra nada podeis fazer, do grego antigo com o qual foi escrito, era o seguinte: dinasté poien ouden, quer dizer o seguinte: sem mim você é capaz de fazer nada. É o contrário, né? O grego às vezes trabalha com esse sentido. Ou seja, sem mim você é capaz, não ponto, vírgula, de fazer nada. E você sabe o que isso queria dizer no original? O sentido disso no grego original? Olha só, podia ser traduzido, podia significar o seguinte: tudo que você fizer sem mim, Jesus dizendo, sem oração, não vai ter alma, não vai ter consistência, não vai ter fundamento, não vai durar e não vai ter eficácia. Isso que queria dizer, dinasté poien ouden, será como vento. Você não pode construir uma coisa com vento. Como você constrói uma casa? Usando tijolos, usando pedras, usando um fundamento, a fundação ali, com concreto. Alguém pode construir a casa sob o vento? Impossível. Apesar de no passado pessoas tentarem estocar o vento, a gente vê que isso não é possível, né? A gente vê que não dá para estocar vento, não dá para construir com vento, né? A gente constrói sob um alicerce sólido. Então essa palavra, o nada podeis fazer, significava o seguinte: que sem a oração, sem Jesus, sem estar firmado na árvore, tudo que você fizer vai ser como tentar agarrar o vento, vai ser como tentar edificar uma casa sobre o vento, ou seja, sobre o nada. E mais uma vez, repito, tudo que você fizer sem mim, sem rezar, não vai ter alma, não vai ter consistência, não vai durar, não vai ter eficácia, não vai ter fundamento. Ou seja, se Jesus não for o centro de tudo, se tudo que você faz não estiver firmado na oração, tudo que você faz não vai ter resultados positivos. Você pode até fazer, e muitas vezes o que está na raiz da ansiedade descontrolada é de fato o ativismo, né? A pessoa que faz, tem gente que é viciada em fazer. E quando ela não tem o que fazer, ela inventa. A pessoa trabalha tanto, está sempre fazendo. No dia de folga, ela dá um jeito de responder e-mail, ela dá um jeito de ressuscitar um problema de 3 meses atrás para resolver, ela dá um jeito de começar a gravar áudio, porque a cabeça dela viciou no ativismo. E isso gera ansiedade. Talvez você é uma pessoa que faz, mas não tem eficácia. Olha, eu costumo explicar sempre, a Val que gosta de logística, ela vai entender bem. Existe uma diferença entre eficiência e eficácia nos procedimentos. O que é eficiência? É você saber fazer. E o que é eficácia? É você saber fazer tendo resultados. Porque o que adianta você saber fazer, mas não ter resultado? Eficiência é você saber fazer, é você ter o procedimento. Você sabe como constrói, olha só,
essa bancada de madeira aqui. Tá ouvindo o padre bater, ó? É você saber como faz essa bancada de madeira. Você sabe como faz. Isso é eficiente. Mas talvez mesmo sabendo como fazer, no final o resultado não vai ser bom. Chega aqui, a bancada vai ficar manca, ou vai quebrar aqui, vai cair na perna do padre, ou não, vai ficar assim, sem consistência. Essa bancada é fantástica, mas se ela tivesse torta, todas as vezes que eu fizesse assim, eu ia me sentir desconfortável, talvez me perdesse na pregação. Olha só. Por quê? Porque quem fez tinha eficiência, mas não tinha eficácia. Eficiência vem da habilidade humana, eficácia vem da oração, vem de Deus. Só Deus dá eficácia. Talvez você é uma pessoa muito eficiente. Padre, eu tenho feito tanto, eu tenho lutado para ser uma boa mãe, eu tenho lutado para ser um bom profissional, eu tenho lutado para ser um bom padre. Eu tenho eficiência, mas eu não tenho eficácia, padre. O resultado não está vindo. E o que é pior, padre, eu estou ficando ansioso, eu estou ficando desgastado, cansado. Sabe, padre? Porque resultado não tem a ver só com fruto também. Ah, tudo bem, eu fui pregar, as pessoas foram tocadas. Mas o que adianta você pregar, por exemplo, contra um pregador, as pessoas serem tocadas e depois você ficar 15 dias com transtorno de ansiedade, não conseguindo dormir? Isso não é eficácia. Porque eficácia não é só o resultado externo. Sabedoria não tem a ver só com o que você entrega para fora, para os outros, mas tem a ver com a maneira como você se administra. O que adianta você ser um profissional bem-sucedido se você está destruindo seu casamento? Salário nenhum no mundo, sucesso profissional nenhum no mundo compensa o preço da destruição de um casamento e de uma família, da deseducação dos seus filhos, né? Então, sem mim, você é capaz de fazer nada. Dinasté poien oden. Você está construindo sem consistência sob o vento, não vai durar, não vai ter resultado. Então, tendo colocado o pressuposto aqui, o primeiro tijolo dessa reflexão, que é sobre essa palavra, guarda essa palavra aí, guarda o que o padre já falou aqui. Eu vou voltar a refletir sobre a oração, sobre essa palavra daqui a pouquinho, vou voltar, guarda aí. Mas agora eu quero falar um pouquinho sobre a ansiedade do ponto de vista técnico, tá? Não perca de vista essa passagem. E você já entendeu que a estratégia que eu estou colocando aqui, você já entendeu que o primeiro pilar que eu estou colocando para a gente enfrentar a ansiedade é a oração. É a oração. Sem rezar, ninguém se administra melhor e ninguém vence a ansiedade. E eu vou provar tecnicamente isso. Eu gosto de usar, às vezes, esse recurso de trazer uma pesquisa, porque tem gente que acha que cristão é tudo alienado, não pensa. E hoje, gente, se você for ser sincero, você entende que até a ciência está constatando que coisas que a Bíblia disse há 2000 anos atrás funcionam. E funcionam muito. Como que acontece a ansiedade? O padre vai falar um pouquinho sobre isso. Olha, eu tenho estudado já sobre isso há muitos anos. Eu já sofri muito com isso na minha juventude, quando eu era mais jovem. Já atendi muitas pessoas que vivem ansiedades e transtornos ligados a ela. Já escrevi esse livro aqui que está à minha esquerda, Como Controlar e Vencer a Ansiedade. Já fiz várias pesquisas. Porque eu percebo que não é frescura, é um problema de saúde pública. É um problema pastoral. Gente, o Brasil já é o país mais ansioso do mundo. Mais ansioso do mundo. Você sabia que muitas vezes o suicídio de jovens e adolescentes está diretamente ligado ao transtorno de ansiedade, aos transtornos associados, aliás, à ansiedade, tais como as fobias, o pânico, o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, o TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, as fobias específicas, a agorafobia, como eu falei no Dia do Medo aqui na quinta, e dentre outras realidades. Eu tenho mergulhado no estudo sobre essas realidades. E olha, eu entendi o seguinte, que mesmo você pode dizer assim, padre, eu não sou uma pessoa ansiosa, talvez essa pregação nem vai me tocar. Ó, alto lá, a hora de consertar o telhado é quando não está chovendo, tá? Não espera começar a goteira para você trocar a telha, não. Você não é ansioso, mas talvez você vai precisar desse conhecimento que a Bíblia te dá para lidar com a ansiedade lá na frente. Coisas podem acontecer, como essa esposa aqui do testemunho que perdeu repentinamente o seu esposo, né? Talvez você tenha que ajudar filhos, netos vivendo sobre isso. Então guarde esse ditado. A hora de consertar o telhado é quando não está chovendo. A hora de curar as feridas é quando você não está num relacionamento. Ah, eu casei, padre, descobri um monte de ferida, eu sou imaturo, eu sou infantil, eu tenho ciúme, eu estou acabando com o meu casamento. Por que não trabalhou isso antes de casar, né? Antes de viver o nós, é preciso trabalhar o eu, né? E amadurecer, sofisticar mais os afetos, as emoções. Então, vamos parar com essa cultura do improviso, vamos começar a olhar mais para a gente com honestidade. E a gente está vivendo uma epidemia de ansiedade, gente.
É uma epidemia generalizada, sobretudo por causa dos estímulos que a gente recebe, é o celular, é tanta coisa, né? Amanhã e quarta eu vou falar um pouquinho mais sobre esses estímulos externos. Mas enfim, eu fui percebendo, gente, que hoje o que a gente mais precisa para ser feliz não é nem tanto algumas habilidades técnicas e conhecimentos. Eu vi uma pesquisa, Paula, tão interessante de uma revista americana muito famosa que dizia o seguinte, que somente 13% dos profissionais de grandes empresas que perdem o emprego, perdem por causa de falta de conhecimento técnico, intelectual, doutorado e mestrado, mas 87% perde o emprego por falta de habilidade emocional, de inteligência emocional. As empresas não procuram só o QI, né, que é o quociente ou coeficiente de inteligência, mas o QE, que é o quociente ou coeficiente emocional também, né? Então isso está impactando a vida da gente, casamentos sendo destruídos, porque a pessoa é impulsiva, não sabe ter paciência com o outro, não sabe conversar. A ansiedade gera comportamentos ansiosos, em vez dela jantar conversando com o marido, está sempre no celular, está sempre querendo saber a última fofoca, está sempre querendo saber a roupa que a prima usou no casamento, né? Está deixando de conversar, sem diálogo. Um relacionamento morre. A ansiedade está nos roubando a capacidade de viver as coisas simples da vida. Conversar com o marido, com a esposa. Olha, se eu fosse pai, eu colocaria uma norma nas mesas, à refeição. Mesa não é lugar de rede social. Mesa é lugar de comida e de conversa. É lugar de diálogo. Eu colocaria assim um letreiro, um quadro colado em frente da mesa. Aqui não é lugar de rede social. Aqui é lugar de amizade, de partilha, de vida, né? A ansiedade vai gerando esse comportamento ansioso. Eu estou tão ansioso e impulsivo que eu tenho que estar sempre com o celular na mão. E eu vi um documentário que eu mandei até para a Paula, claro, a gente tem que ver com senso crítico, mas que provava que, por exemplo, esse estímulo de você estar fazendo sempre assim, ó, para cima ou para baixo com o celular para atualizar, ele gera em você o mesmo efeito que um vício gera, porque ele age no seu sistema de recompensa do cérebro, gerando uma dose de prazer ali, né? E a gente, adulto, talvez até tenha mais recursos para lidar com isso, talvez, né? Mas os adolescentes e jovens, eles não têm anticorpos emocionais, psíquicos, espirituais. Eles vão entrando, eles vão ficando viciados, né? Então, gente, são muitos estímulos. Mas é preciso entender que a ansiedade é uma emoção humana normal, né? É aquela resposta de luta ou fuga. Ou seja, quando o cérebro, quando a amígdala, que é uma parte do cérebro ali, cérebro mais antigo, reptiliano, que a gente chama, percebe que tem uma ameaça, ela dá um sinal para a suprarrenal que gera uma descarga de adrenalina, né, na corrente sanguínea que vai para o cérebro, faz a gente estar sempre naquele estado de alerta, né? Aquele estado, naquela resposta de luta ou fuga, que a psiquiatria chama. E é interessante que dentro do cérebro da gente existe um mecanismo muito interessante. O sistema nervoso central controla as nossas emoções em geral, mas existem subsistemas. O sistema simpático, que não é nada simpático, porque ele é responsável por gerar essa descarga de adrenalina, de alerta, de estar sempre preocupado. E tem o sistema parasimpático, que é justamente o paraquedas desse sistema simpático, que é o responsável por deixar a gente agitado e ansioso. E existem coisas hoje, que a ciência comprova, que são capazes de acionar o sistema parasimpático e equilibrar e educar o sistema simpático, tirando essa resposta de ansiedade. Uma delas, principal, a respiração, respirar direito, oxigenando o cérebro. Segunda, a meditação. E dentro da meditação eu coloco a oração. A oração ajuda você a combater a ansiedade. A meditação, o respirar direito, o fazer silêncio na oração, o se refugiar em Deus. A oração é um passo essencial para vencer a ansiedade. Porque ela vai agir, olha, tá vendo como Deus é tão especial, tão fantástico, maravilhoso, que Ele já colocou um caminho de cura natural dentro da gente. É só você comer o que é produzido pela terra e não o que é industrializado. É só você estimular a parte certa do teu cérebro com a oração. Não é só você se autocurar, tá? É dependência dele. Sem mim nada podeis fazer. Mas é entender o mapa que Ele já colocou na natureza da gente. É você respirar direito, é você meditar. E a meditação, gente, eu tenho batido nessa tecla, é um patrimônio cristão. Tem gente, sobretudo o pessoal mais antigo, da renovação carismática, que acha que meditação não é de Deus. Gente, São João da Cruz era mestre de meditação. Um mestre citado até hoje por quem medita. Os padres do deserto tinham aquela técnica linda de manter a mão ocupada, fazendo balaios e a mente livre para meditar nas coisas do céu, nas coisas de Deus, repetindo sempre um versículo, uma oração. O que é a meditação? É você se focar num ponto.
É você se focar. Por exemplo, a proposta do texto seria nós, enquanto rezamos a Ave Maria e o Pai Nosso, meditarmos naquele mistério da vida de Jesus. O nascimento de Jesus, a crucifixão, a ressurreição. Qual que é a raiz da ansiedade? É esse muito pensar, esse pensamento acelerado. Quando você acalma a sua mente e foca em Deus, isso vai desacelerando, vai estimulando essa parte do sistema parasimpático. Eu sei que essa parte é técnica, tá? Mas é importante. Nós que somos pregadores precisamos também ter pregações racionais, que ajudem a gente a entender como a gente funciona, né? Eu quero ser um padre assim que te ajuda, quero ser padre para você em todos os sentidos, né? Então a gente são armas que precisam estar na nossa estratégia de combate à ansiedade. A meditação, a oração, a respiração. Você pode meditar em Jesus dizendo essa palavra aqui, sem mim nada podeis fazer, e pensar Ele com os discípulos. E ir respirando, né? Aquela técnica de você conta até 4, inspira pelo nariz, conta até 7, expira pela boca. Isso é um mecanismo que já está na natureza da gente. Por isso que a gente tem que ser maduro para traçar uma estratégia, porque tem gente que só traça estratégia com remédio, com benzodiazepínico. Tem situações nas quais o remédio é importante? Tem, o psiquiatra vai dizer, mas nem sempre. Sabe, está dentro da gente, é só a gente se voltar para Deus. É só a gente entender o que Ele já colocou na gente, né? E olha, o que gera ansiedade, gente, muitas vezes? O que gera ansiedade? As feridas que a gente não cura, as que eu falei semana passada. Você que não assistiu os programas da semana passada, assista de segunda a sexta, foi um tempo forte de cura interior. Olha o que gera ansiedade. Questões genéticas também, né, que a gente herda, química, hormonal. Sobretudo, eu escrevi nesse livro Como Controlar e Vencer a Ansiedade, o que mais gera ansiedade é o nosso estilo de vida. Essa multifuncionalidade excessiva. A pessoa que acha que tem que fazer muita coisa ao mesmo tempo. Gente, nosso cérebro não foi projetado por Deus pela evolução para fazer muita coisa. Vai dar bug, vai bugar, né, como diz os adolescentes, vai dar chabu, não tem jeito, não vai funcionar. A gente está perdendo a capacidade de se focar por causa da ansiedade. A gente está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, a gente não consegue viver bem um relacionamento. A gente não consegue ser bom pai, bom mãe. Tem tanto filho sendo educado pela internet porque o pai e a mãe estão tão ansioso que não percebe o que o filho está vivendo. Não tem capacidade de sentar e corrigir, porque está sempre tão ligado na rede social, ou está no WhatsApp, ou está traindo a esposa na rede social. Eu acho horrível quando o cara é casado e deixa o celular bloqueado, que a esposa não pode ter acesso à senha. Olha, pelo amor de Deus, está errado. Você não é casado, vocês são uma só carne. Nada de ficar escondendo o celular da sua esposa. Se você tem algo para esconder da sua esposa, de Deus você não esconde nada, não. Ele está vendo as presepadas que você está fazendo, tá? Está na hora de se converter, de mudar de vida. Está na hora de ser honesto com você. Sai desse relacionamento extraconjugal. Não é isso que Deus quer para você. Você está caindo na tentação. Reaja. Não é isso. Para. Ai, padre, que eu quero, que ele me ama. Ama nada. Se amasse, estava com você. Não estava te usando, te jogando fora. Depois me perdoe a sinceridade, né? Do padre. Então, o que causa é o nosso estilo de vida, é o acúmulo de trabalho, é a inabilidade de dizer não, a vontade de querer agradar a todos, que nasce na ferida da inferioridade, né? Ou da culpa. A pessoa não sabe dizer não, então ela vai acumulando, vai ficando ansiosa, vai chegando num desgaste. Quando você chega num nível de desgaste mental, para sair não é fácil, gente. O que gera ansiedade? A má alimentação, o sedentarismo, a vontade de querer controlar tudo, o perfeccionismo exagerado. Eu vou falar sobre isso amanhã e depois, sobre esses gatilhos, né? Temos que entender as causas da ansiedade, mas na maioria das vezes, ela está ligada ao nosso ritmo de vida, gente. Mas a gente precisa entender que uma arma essencial para vencer a ansiedade. Pode você já estar com um transtorno, com uma fobia, com uma depressão. A arma essencial para vencer a ansiedade e para vencer qualquer batalha na vida é a oração. Retorno agora à passagem. Sem ele, nada a gente pode fazer. E quando a pessoa não reza, tem gente que é assim, ela vai entrando num ritmo. Ah, essa semana foi corrida, né, padre? Deus sabe, né? Eu não consegui rezar. Oh, Deus não sabe, não. Tá? Quando você não reza, você está pecando no pecado, pior pecado que existe, que é o pecado principal de Lúcifer, que é o orgulho. Ou seja, você está dizendo para Deus, ó, Senhor, eu não preciso de você para resolver meus problemas. Eu não preciso de você para cuidar dos meus filhos, para administrar minha casa, para vencer a ansiedade. Eu me basto a mim mesmo, eu sou o meu Deus. Quando você não reza, filho, filha, você está dizendo isso para Deus. Ah, padre, é que eu não tenho o hábito, então desenvolva o hábito. Porque, gente, eu preciso ser honesto com você.
Nós estamos num combate sem precedente, todos os dias. Você está no meio de uma guerra. E quando você está numa guerra sem saber, você vai levar um tiro e vai morrer. E você precisa usar a arma certa, pelo menos, para afugentar o inimigo. Porque quando você está num combate e você atira, pelo menos, o inimigo vai pensar 2 vezes para levantar a cabeça e dar um tiro em você. Agora, se não tem tiro, ele levanta, mira e derruba. Sabe? E tem um cardeal muito eminente na igreja que ele diz que quando o inimigo quer derrubar alguém, a primeira coisa que ele faz é fazer essa pessoa parar de rezar. Quando o inimigo quer derrubar alguém, a primeira coisa que ele faz, a primeira tática, é afastar essa pessoa da intimidade com Deus. Porque a pessoa que está longe da intimidade com Deus, da oração, ela vai ficando cega. Pouco a pouco ela não vai vendo mais o pecado como pecado. Ela não vai vendo mais o mal como mal, o certo como o certo. Ela vai incorporando o caráter do mundo. Ela vai se afastando de Deus. E tudo pode, tudo é normal. Ela vai ficando cega. Quando o inimigo quer destruir alguém, a primeira coisa que ele faz é afastar essa pessoa da oração. Esses dias eu vi um documentário, chamou muita atenção, até falei numa homilia, o jeito que o leão ataca para destruir. O leão, além de ser muito forte, ele é forte, mas ele não é bobo, ele é muito inteligente, né? E a carta de Santiago diz que o inimigo nos ronda como um leão a rugir, procurando a quem devorar. E o leão, ele é forte, mas ele sabe que diante de alguns animais, ele pode, se os animais se unem ali, né, numa matilha ou numa manada, ele pode perder. Então ele chega como quem não quer nada e vai só sondando o rebanho. E ele percebe justamente ali entre a manada, entre o rebanho, o búfalo, o boi, a cabra, que está mais fragilizado e mais afastadinho do rebanho, sabe? Mais longe do pastor ou do líder ali do rebanho. E de repente, ele traça uma estratégia, olha a inteligência desse animal, de correr de um jeito, de dar-se sabe, aquele susto, quando a pessoa chega e corre para o teu lado. Faz a experiência de encontro, não faz não, que pode dar confusão. Mas você está andando na rua, corre para o lado de alguém, a pessoa leva um susto e sai correndo. Ela nem sabe por quê, né? Mas o leão, ele traça a estratégia de correr de um jeito que ele faz aquele que está mais longe, mais fragilizado, que ele já estudou, já viu que está fragilizado, correr para o lado oposto da manada. Ou seja, se a ovelhinha ali, se o búfalo, se a cabra fragilizada corresse para junto do líder da manada, que é o mais corajoso, que enfrentaria o leão, ou para junto dos outros, o leão não atacaria assim, porque ele não é bobo, né? Mas ele dá aquela corrida, aquele susto para aquela ovelhinha desgarrada correr para o outro lado, sem ninguém. Aí é fácil. O leão vai na jugular e mata e come. E o diabo o inimigo usa a mesma estratégia. Eu sei que tem gente que não gosta quando fala do inimigo, gente, mas não dá para ser padre e pregador sem pregar a Bíblia. Só no Novo Testamento aparece mais de 66 vezes o nome do inimigo. Jesus falou dele e falou que a gente precisa estar atento da estratégia dele para vencê-lo, né? Você ignorar um opositor não faz você vencer, ao contrário, te deixa vulnerável aos ardis, à estratégia, ao ataque daquele opositor. Então, às vezes na vida da gente é assim. A gente vai se afastando do pastor, ficando longe da vista do pastor, que é Jesus. Não que Jesus não vê você, mas ele respeita a tua liberdade de querer se afastar. É o livre-arbítrio, ele vai deixar você. Você está escolhendo ficar nas mãos do destino, ele vai deixar você nas mãos do destino. E é ali que o inimigo te fragiliza e te ataca. E é quando a gente deixa de rezar que a ansiedade mais cresce. É quando a gente deixa de rezar que os anticorpos emocionais e espirituais caem, diminuem, que a depressão nos atinge, que os pensamentos suicidas vêm. Sobretudo você que tem pensamentos suicidas, depressão, ansiedade, você não pode deixar de rezar nem um dia, nem um segundo, sabe? Aí eu não tenho vontade, reza sem vontade. Nem que você reze ali na capela ou rezando o texto, olhando para o relógio, não vê na hora de acabar, mas reza. A oração melhor que existe é a sua. É a estratégia para vencer a ansiedade. E olha, a gente precisa rezar para vencer a ansiedade, a gente precisa rezar sempre. A gente precisa estar na vista do pastor. Quando você reza, você está dando a Deus a oportunidade, na oração, de atingir as raízes da sua ansiedade, de acalmar o seu sistema simpático, como eu falei do cérebro, de acalmar o teu coração, porque tem coisas que só Deus pode acessar dentro da gente, ninguém mais, só o Espírito Santo. Santo Afonso Maria de Ligório dizia: quem reza se salva, quem não reza se perde. Através da oração, Deus vai nos salvando de nós mesmos, dos nossos desequilíbrios, das nossas más tendências, pecados.
da nossa impulsividade, da ansiedade, do ativismo que talvez já tomou a tua mente, talvez esteja sendo difícil para você até me ouvir aqui, não consegue parar para ouvir. Tem gente que você fala as coisas para ela, a pessoa não ouve. Você está percebendo que as pessoas não ouvem. A pessoa não te ouve, aliás. Olha, saiba que talvez hoje você não esteja melhor, talvez hoje você não esteja menos ansioso, talvez hoje você não esteja mais forte diante da depressão, da traição que você sofreu, da perda de alguém. Talvez hoje você não esteja com mais resultados positivos na sua vida porque você não está rezando ou está rezando mal. É preciso rezar. É preciso rezar. Deus disse, Jesus disse, continuando aqui esse evangelho mesmo que o padre leu, que a gente precisa pedir para o Pai no nome dele o que a gente precisa, porque o Pai quer nos dar, para que a nossa alegria seja plena, perfeita. Deus quer te dar a alegria perfeita. Deus quer te dar o que o teu coração precisa, deseja, se for da vontade dele, se for realmente bom para você. Mas você precisa rezar, você precisa pedir. Gente, Jesus gastou tempo na oração. O Evangelho de Lucas, sobretudo, diz que antes de escolher os apóstolos, Jesus rezou. Antes de ressuscitar Lázaro, Jesus rezou. No Getsêmani, ansioso, em depressão, no auge da sua dor, Jesus rezou. Jesus passava noites em oração. Se Jesus, que era Deus, rezava, quem sou eu e você para ter a pretensão de viver a vida da gente sem rezar? Jesus, Deus se fez homem em Jesus para nos ensinar como fazer. E às vezes nós orgulhosos achamos que sabemos mais que Deus. Ah, não. A gente precisa, gente, gastar tempo na oração. Melhor que gastar, investir tempo na oração. Tem gente que acha que oração é para fazer, é algo para se fazer quando você não tem tempo. Aliás, quando você está com tempo de sobra. Tem gente que interpreta que oração é algo para fazer nos feriados, quando você tem tempo livre, quando você tem tempo de sobra, eu não tenho nada importante para fazer, então eu vou rezar. Está errado, a oração é uma prioridade, precisa ser. Eu e você precisamos ter uma rotina diária de oração, de leitura da Bíblia, oração do texto, de conversa com Deus, de meditação. No mínimo meia hora por dia, no mínimo. Claro, nós somos consagrados na Canção Nova, a gente tem uma regra de vida, 5 pedrinhas. Talvez você não tenha uma consagração, mas você também é convidado a entender como que a espiritualidade impacta positivamente a vida da gente. Quem reza se salva, quem não reza se perde. Jesus rezou, gente. Quem somos nós para não rezar? Quando a gente reza, a nossa mente se acalma, a nossa alma reencontra a sua paz e a gente recebe na oração a estratégia certa. Você está numa guerra contra a ansiedade, contra esse pecado recorrente, que você cai recorrentemente nele e não consegue vencer esse vício. Você está numa guerra no seu trabalho, pessoas te perseguindo, para manter o seu casamento, para se reerguer depois dessa perda de alguém, dessa depressão. E só através da oração a gente conversa com o general, que é Jesus, e recebe dele a estratégia certa. Você vai vencer a ansiedade se você tiver a estratégia certa. Você vai vencer essa traição, esse vício, se você tiver a estratégia certa. Você vai educar o seu filho bem se você tiver a estratégia certa. E você só recebe a estratégia certa através da oração. Talvez a estratégia eficaz, não só eficiente, vai vir quando você rezar. Deus vai te mostrar. Semana passada nós vivemos aquele momento forte de cura interior. Quando eu estava rezando, Deus me mostrou. Padre Adriano, faça isso. Quando você reza, Deus te dá a eficácia, a estratégia certa. Filho, e olha, sobretudo, eu li esses tempos o livro do Padre Almada, que escreveu um livro fantástico chamado O Cansaço dos Bons, né? Não me recordo se é Almada, acho que é Almada, o padre argentino, que fala do desgaste excessivo que os evangelizadores hoje estão sentindo. Você que prega, que canta, você que é uma boa mãe, o desgaste da maternidade, né? Você que é uma boa avó, que cuida dos seus netos, você desgastado. Ter filho é desgastante, é exigente, né? Você como padre desgastado. Nesse livro o padre Almada falava do cansaço dos bons. O cansaço que vai vindo por você fazer coisas boas. Mas não adianta só você fazer coisas boas. Você tem que fazer coisas boas. E depois de fazer coisas boas, ser usado por Deus, você precisa ter o seu tempo de oração se reabastecendo. Olha, ontem eu presidi a missa no encerramento do acampamento das mães que oram pelos filhos. E nós já estamos recebendo pessoas aqui na Canção Nova, né? Depois da oração, acho que eu fiquei quase 1 hora lá, rezei por pessoas. A mãe do Gabriel, de uma criança, trouxe o Gabriel aqui, que nasceu sem metade do coração, um cardiopata, a criancinha, submetida a muitíssimas cirurgias. Ela queria falar com o padre, ela veio de Suzano para falar com o padre. Imagina eu ia dizer, não vou falar com você.
Você não imagina, né? Você que assiste às vezes acha que é aqui o sorrindo, é aqui a missa e acabou. Não, mas tem um antes, durante e depois. Antes da missa eu estudei por 2h30 para preparar a homilia, presidi a missa por 1h30, depois fiquei mais 1 hora atendendo as pessoas, depois cheguei em casa, tive que ficar mais meia hora rezando, porque eu fiquei atendendo, rezando, escutando. A hora que eu cheguei em casa eu estava tão desgastado, mas era um desgaste assim na alma, gente. Os meus irmãos que são missionários sabem do que eu estou falando. E eu desconhecia isso antes de ser padre, meus irmãos, mas com o padre é pior, porque antes, quando o padre levanta a mão e diz eu te absolvo, eu te abençoo, sai de fato uma força da gente, porque você recebeu um ministério, é Jesus agindo através de você. Ele age através de você, mas você é um ser humano, que tem uma constituição emocional, espiritual frágil. E eu cheguei cansado, gente. Nem aqui no Sorrindo, antes de estar aqui, o padre estuda, reza, se prepara, os meus irmãos se preparam, né? E como me fez bem, eu estava destruído. Cheguei, fui à capela, né? Ajoelhei diante de Jesus e eu vi que claro, eu sou padre, eu tenho uma capela em casa, é um privilégio, mas você pode rezar no seu quarto, mesmo sem ter Jesus eucarístico, né? E eu vi que eu precisava não só me ajoelhar, mas eu me prostrei. Às vezes eu gosto de me prostrar diante de Deus. Quem sou eu diante de Deus, né? Fiquei ali, Paula, não deu 15 minutos. Nossa, Paula, algo aconteceu. Aliás, deu mais 15 minutos, quase meia hora. Eu saí dali novo, eu não sei explicar. Aliás, eu sei explicar. Foi Deus. O cansaço dos bons, quem faz o bem também se cansa. Talvez você esteja desgastado, você é evangelizador, você é mãe. Padre, mas eu estou fazendo bem, eu estou ajudando aquela pessoa a se converter. Gente, a evangelização é um combate. Então, como me fez bem ontem parar ali, ficar diante do Senhor, eu dormi muito melhor. Eu dormi, sabe, eu desliguei mesmo no sono, mas por quê? Porque eu rezei, eu precisava, porque a força não está em mim, gente. A força não está em mim. E quando você não reza, é sinal que você está confiando mais em você do que em Deus. São Padre Pio dizia que não existe maior conforto do que aquele que vem da oração. Às vezes a gente está triste, buscando consolo demais nas pessoas, buscando que as pessoas nos entendam demais, nos reconheçam demais, nos justifiquem demais, nos aceitem demais. Tem pessoas que não vão te reconhecer, te aceitar, te entender, mas Deus sempre te entende. É claro, a gente precisa do consolo humano, a gente precisa ter amigos para conversar em alguns momentos, claro. Mas não existe, como dizia São Padre Pio, consolo maior do que aquele que vem da oração. Às vezes a gente conta o nosso problema para o padeiro, para o vizinho, para a sogra, para o quitandeiro, mas não conta para Deus. As pessoas podem ouvir, mas Deus pode resolver, né? Então, conte para Deus hoje os seus problemas. E eu gosto sempre de uma frase, encerro com ela, que diz assim, que a eficácia da oração não depende de quem faz, mas depende de quem ouve. Você pode dizer, mas padre, eu sou fraco para rezar, eu estou no pecado. Não depende de você, meu amigo, depende de Deus. E Ele é sempre poderoso. Ele pode realizar o que é impossível para você. Ele pode mudar a sua sorte. Ele pode curar, Ele pode abrir novos caminhos. Ele pode libertar você dessa ansiedade que já virou transtorno. Ele pode, pouco a pouco, claro, acalmar sua mente, porque quando a mente chega num estágio assim, é aos poucos. Se você está 200 por hora, não é na primeira freada que vai parar o carro. É aos poucos, né? Mas reze. Faça da oração uma prioridade, invista na sua intimidade com Jesus. Combata as suas batalhas, em especial contra a ansiedade, com a oração, que é a nossa principal arma. E aqui eu cito a importância dos propósitos de oração. Acordar de madrugada, às 3 da manhã, talvez por um tempo para rezar. Fazer novenas, eu estou fazendo a novena de Santa Teresinha do Menino Jesus, sou muito devoto dela. Sabe, fazer um jejum como o jejum de Daniel, 40 dias rezando o texto, propósitos de oração, jejuns. Às vezes, no meio de um combate, a gente precisa usar artilharia pesada. Só o tercinho não está funcionando, faz um propósito. Eu vou acordar por 9 dias, 3 da manhã, para rezar o texto da misericórdia, pela libertação do meu marido. Por que não? Meu amigo, se o inimigo está vindo com metralhadora, vá contra ele com bazuca. Propósitos de oração. E olha, Deus não se deixa vencer em generosidade. Se você faz um sacrifício por amor a Ele, o céu vai responder. Quando você ora e age, o céu reage. Quando você ora e age, o céu reage. Deus quer agir mais na tua vida hoje. Ele quer te libertar, Ele quer te dar uma força. Talvez você esteja no meio da tempestade. Mas Jesus rezava antes da tempestade, durante a tempestade e depois da tempestade. Você no meio da tempestade, da pandemia, da depressão, da doença, da separação, da crise matrimonial, do filho nas drogas, reze muito. Deus vai te atender, Ele vai te dar a estratégia certa. Ele vai te fazer mais forte do que você pode imaginar. A oração não depende de quem faz, depende de quem ouve. E Ele é sempre poderoso, forte, fiel. Ele pode realizar o que é impossível para você. Senhor, nós te agradecemos
Porque nesse primeiro dia desse tempo forte, rezando e refletindo pela cura e pela libertação da ansiedade, o Senhor já nos dá, através da Tua palavra, a primeira arma, o primeiro passo dessa estratégia: orar e orar sempre. Sem o Senhor nós nada podemos fazer. Sem o Senhor nós afundamos no mar da decepção. Sem o Senhor nós afundamos no mar do desânimo, da tristeza, da ansiedade, da culpa, do medo, do pecado, da tristeza, da ansiedade. O Senhor me dava uma imagem interessante de um barco pequeno assim no mar, e tinha como que um redemoinho, e esse barco ia entrando nesse redemoinho e afundando. O Senhor me revela que muitas pessoas já estavam afundando no mar da decepção, da depressão, da ansiedade, da tristeza, do medo, do vício. Você estava achando que esse vício ligado às drogas, à sexualidade, esse adultério era maior que a sua capacidade, você não podia viver sem ele, você estava afundando. Mas hoje Jesus está dando uma ordem para esse mar e acalmando esse mar, está parando esse redemoinho. Jesus, o seu barco já tinha afundado, mas a imagem continuava. Jesus colocava a mão ali nessa água e tirava o barco do fundo do mar, tirava a água de dentro do barco e colocava esse barco navegando novamente em segurança sobre as ondas, sobre as águas. É isso que Jesus está fazendo você já tinha afundado no mar da ansiedade, do medo, da depressão, do pecado, da impureza, da crítica excessiva, do ativismo. A sua cabeça não parava, você não estava conseguindo dormir mais, sua cabeça sempre pensando, você sonhava muita noite, você com pensamentos catastróficos, que você não conseguia controlar, você saía com medo de morrer, de ser atropelado, medos com relação aos seus filhos, medo da morte, medo do futuro, uma ansiedade incontrolável, medo de elevador, de avião. O seu barco já tinha afundado, mas Jesus é tão bom que Ele está colocando a mão lá no meio da água, tirando o teu barco, tirando a água de dentro e colocando esse barco novamente para navegar. Use hoje, filho, filha. O Senhor hoje está despertando muitas pessoas do torpor, do sono da morte. O Senhor está te despertando para a oração. Você tem que combater com as armas certas, a arma da oração. O Senhor está libertando agora pessoas que estavam vivendo uma ansiedade já crônica, na mente, nos pensamentos, nas emoções. Você não conseguia ter foco na oração, em Deus, você não ouvia mais o seu marido. Sua cabeça estava tão agitada e você se acostumou achando que isso era normal. Não é. O Senhor agora está tocando na tua mão, na tua mente e quebrando esse ciclo de aceleração mental, de vício no ativismo. O Senhor também está curando nesse momento pessoas que estavam muito decepcionadas. Você se decepcionou com uma pessoa, você postou todas as suas fichas nessa pessoa. Você foi insensato. Você não teve sabedoria, filho. Mas essa decepção estava te matando. O Senhor está te curando e te levantando e dizendo: luta. A vida é um combate, mas o nosso general é Cristo e com Ele nós temos a certeza da vitória. É só seguir as instruções e usar as armas certas. Vem, Espírito Santo, nos batiza nessa manhã. Nos dê a compreensão profunda de tudo que ouvimos aqui. Nos faça entender. Nos dê um coração orante, adorador. Nos insira nesse combate do jeito certo, Espírito Santo. Contigo, com o Espírito Santo. Obrigada, Senhor, por essa manhã de oração. A imagem de uma floresta fechada e depois de um machado retirando algumas árvores, abrindo o caminho. Você que estava à busca de soluções mesmo para sair dessa agitação, o Senhor agora vai te mostrando um novo caminho, um caminho seguro a seguir. E você teve esse desejo de retomar a sua vida de oração. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos desperta a tudo isso. Aqueles que, como nós já temos a nossa vida de oração, mas aqueles que tinham deixado de lado. Você que tinha deixado de lado a sua espiritualidade, até mesmo a palavra de Deus. O Senhor está te dando, assim, orientações, estratégias diretas. E você sentiu esse profundo desejo de retomar. Obrigada, Senhor, pela libertação da agitação de tantos corações nessa manhã que se encontravam perdidos e sem caminho. Bendito seja, Senhor. E o Senhor também está tocando pessoas que você se sentia incapaz de orar. Padre, eu já tentei, não deu certo, eu me perco, eu me embanando. Filho, simplifica o seu olhar. Você não precisa começar rezando 4 textos. Começa com uma dezena. E amanhã reza 2. Daqui 3 dias reza 3.
Pior inimigo do bom é o ótimo. Muito melhor o feito do que o perfeito. Às vezes a gente fica querendo fazer o perfeito e não faz o feito, simples. Pior inimigo do bom é o ótimo. Você não precisa sempre fazer o ótimo, faça o bom, mas tenha constância na oração. Nenhum relacionamento sobrevive sem conversa, sem diálogo. Você precisa ter o seu diálogo com Deus. Pode parecer rudimentar, simples, mas você vai ver que se você rezar mais, você vai receber uma força. E você vai começar a destruir, derrubar essa muralha diante de você, a vencer esses gigantes diante de você. A oração é o primeiro degrau, o primeiro passo, o primeiro degrau para a vitória. Obrigada. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós.